Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal online. Bom dia, Brasília. Saudade dos brasilienses aí. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento e que não se identificaram, seja em qualquer lugar que você estiver. Seja abençoado e que essas palavras possam ministrar o seu coração e as pessoas que estão à sua volta. Eu gostaria hoje de falar algo. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você já escutou Deus hoje? Você já escutou Deus hoje? É interessante isso, né? Porque parece que é uma coisa meio absurda quando você pergunta: você já escutou Deus hoje? Quando era 6:30 da manhã, eu estava falando: Senhor, por que eu tenho que orar hoje? Há uma pessoa que está clamando por oração, me diga. E aí Deus foi me mostrando o que essa pessoa está passando, as situações que ela está vivendo, e eu comecei a clamar por ela. Eu não conseguia mais ficar parado, porque normalmente na oração você fica pensando: vou ficar sentada ali, orando. Não conseguia, tive que sair, fui andando. Uma louca andando, orando. Eu não podia fechar os olhos, mas é como se eu os tivesse completamente fechados. Eu clamei. É algo que acontece no Espírito quando você está ligado a uma visão de intercessão pelas pessoas. Você vive aquilo, você intercede, você clama. Não necessariamente uma pessoa diz para você: estou precisando. Simplesmente você vai e começa a orar por ela. Porque na verdade ela está precisando, mas não tem nem forças para pedir por oração. Então, como normalmente nós temos que dedicar um dia ao Senhor, e eu não sei qual o dia que você está dedicando ao Senhor, hoje, se é hoje, domingo, amém, que bom que seja hoje. Então, que você comece todo o seu domingo intercedendo pelas pessoas. Se é realmente um dia que você quer devotar a Deus, devote a Deus intercedendo pelas pessoas, orando e clamando pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua casa. Faça isso um hábito. É um dia de Deus, é um dia do Senhor, não? Deus nos disse: separa um dia. Talvez você queira separar 3, ótimo. Talvez a semana inteira, melhor ainda. Se tivesse 8 dias, eu dedicaria 8 dias da minha vida ao Senhor. Mas só tem 7. Então, faça isso um hábito. Mas eu gostaria de falar hoje, ministrar hoje sobre fidelidade. Amém, Senhor Jesus. Abra os nossos corações, nossa mente. Nos ensine, ministre diretamente. Nos cure, Senhor. Que possamos te ouvir, Senhor. Que seja a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em 2 de Crônicas 19, 9. Como eu tenho vontade de orar em línguas. Como é difícil não orar em línguas. Como é difícil parar a presença do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo às vezes é tão cristalina, cristaliza tanto, que você não tem vontade de adorar ao Senhor e está clamando pelas almas, pelas pessoas que precisam. Basta abrir um canal e imediatamente o Espírito se revela a você. Fidelidade, 2 de Crônicas 19, 9, e diz: e deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e coração inteiro. Assim andai com o Senhor,
com fidelidade e coração. As pessoas falam assim, não, tem gente que nasce com esse dom. Não tem gente que tem um dom, já nasceu fiel. Eu tenho um filho, não vou dizer qual dos 4, porque eu fico expondo minha família inteira aqui, né? Mas eu tenho um dos filhos meus, ele é tão fiel que ele acorda exatamente às 6h45, ele olha o relógio, sabe a hora que ele vai tomar banho, sabe a hora que tem que fazer o dever de casa, sabe a hora que tem que arrumar a mochila dele. Eu falo, meu Deus, por que os 4 não nasceram assim? Por que eu não nasci assim? E se chegar 11h15, eu não estiver chegado em casa para levá-lo para o colégio, ele começa a ligar, cadê minha mãe? Eu preciso sair daqui até 11h30, senão eu vou me atrasar. Porque eu levo 20 minutos, não, agora eu estou levando 15, então pode ter tráfego, então... Como é que uma criança pode chegar a esse nível? Realmente foram as minhas orações, fruto das minhas orações, aí deu o filho assim, para eu ver o que é uma fidelidade desde a infância, desde pequeno ele é assim. Você abre o armário dele, é impecável, tudo no seu devido lugar. Todo cheiroso, arrumado, a cama dele impecável. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já viu homens fiéis assim? A esposa do meu filho vai ser uma esposa, vai ser uma rainha, vai ser abençoado com um homem organizado. Olha que bênção. Mas a fidelidade nem sempre nasce conosco. Nós precisamos lutar, nós precisamos reagir à nossa preguiça. Sabe, às vezes a gente tem uma preguiça natural. Sapato fica na sala, toalha fica em cima da cama. É uma preguiça natural. E aí você não quer pegar aquela toalha e colocar no lugar, você não quer botar aquele sapato, ou você vê o sapato do seu filho também não quer botar no lugar. Ah, não, estou cansada. Mãe já acorda cansada e vai dormir cansada, né? Cansada. Mas a verdade é que há coisas que você precisa dominar, treinar, executar um nível de fidelidade que não nasceu com você. Isso não foi gerado dentro de você. Então você precisa exercitar. Eu vou ser fiel em cuidar disso. Eu quero ser fiel em cuidar do meu armário no trabalho. Minha gavetinha está lá, eu vou ser fiel. Amém? Declara assim, né? Porque está uma bagunça, concordamos. Então, eu vou ser fiel, vou tirar toda aquela papelada que não serve para nada, tá? 6 meses eu já deveria ter jogado fora, e eu vou jogar fora, e aquele dia vai ser meu dia, o dia do Senhor na minha vida, naquela gaveta. Mas a fidelidade, ela começa das pequenas coisas. Daí você começa a avaliar as coisas que você faz e que você vai deixando pela metade, ou você não conclui, ou você não resolve. E você vai percebendo que muitas coisas poderiam ser resolvidas se você tivesse se dedicado um tempo a resolver aquilo até o final. Mas como às vezes a gente deixa a coisa pela metade, aí fica lá metade da faxina, metade da comida, metade... Aí você tem que voltar, dar o dobro de trabalho, porque voltar para um ponto que você já tinha começado é horrível. Voltar para aquele ponto que você já tinha começado, já não tem nem vontade. Começar é bom, no meio largou, voltou para aquele meio, você tem vontade de resolver aquilo? É igual quando a pessoa cai. Ela cai naquele ponto, ela tem que voltar naquele ponto para se erguer de novo e continuar andando. Não é difícil? É difícil ou não é difícil? Se fosse fácil. Mas tem que ir. Tem que começar de novo. Vai fazer o quê? Cruzar os braços? Achar que o mundo acabou por causa disso? Não. Aprender, resistir, o seu próprio sentimento, a sua própria atitude de não querer resolver as coisas. E Deus nos ensina todos os dias. Deus nos ensina todos os dias, não sei por que eu quero falar espanhol, mas Ele ensina todo o tempo. A sua fidelidade leva você ao entendimento das pequenas e grandes coisas na sua vida. Vamos imaginar, ok? Imagine que você seja uma pessoa muito irada.
A pessoa olha para você e fala: que pessoa tranquila. Agora, pisa no calo dessa pessoa. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: o que acontece com você? Que é isso? Uma nova criatura me apresenta na frente dele. Poucas pessoas veem aquele momento de ira seu. Vamos lá, né? Só os mais íntimos. Mas a verdade é que essa raiva está dentro de você. Está lá, está dentro. Não precisa procurar muito, está dentro de você. Basta uma situação acontecer que você não está esperando, a raiva está lá dentro. Me pegaram. E aí, o que é a fidelidade nessas situações internas suas? O que mostra a fidelidade? A fidelidade é algo que você domina, exercita, se capacita para não ser infiel. E com a sua fidelidade em trabalhar aquelas áreas que Deus está pedindo para que você trabalhe, nas pequenas coisas, não deixar aquilo que está lá sujo. Outra pessoa vai passar e vai sujar o pé e vai... está ali aquela água, vai lá e seca. Vai e seca. E aí quando você percebe, quando você entende que fidelidade é algo que tem uma conexão completa em Deus, porque Deus é fiel. Ou seja, em você começar a padronizar a sua vida segundo o reino de Deus, você vai querer ser uma pessoa fiel. Mas talvez você até ache que você seja uma pessoa fiel. Talvez seja fiel em fazer exercício, talvez seja fiel em comer as coisas certas, mas talvez não seja fiel em enfrentar a sua ansiedade. Há coisas na nossa vida que nós precisamos tomar um posicionamento para enfrentarmos segundo aquilo que Deus espera que nós sejamos. Então, por que tanto tempo pensando na mesma coisa? Por que tanto tempo deixando que essas coisas dominem o seu pensamento? Onde você pode colocar a sua fidelidade em reservar a sua mente para Deus? Você precisa ser fiel em controlar, dominar e acabar com a sua ansiedade. Porque ela acaba criando coisas em você e levando você a fazer coisas que magoam e destroem a sua vida. Então, nos capacitar à fidelidade é gerar em nós o caráter de Deus. Você pode pensar, mas o que tem a ver fidelidade com isso? Se Deus é fiel, logo, aquilo que Deus é aquilo que nós precisamos buscar em ser. Certamente não somos perfeitos, perfeito só Jesus, mas eu pergunto a você, o quanto você dispõe de tempo em tratar a sua infidelidade? Porque o seu compromisso maior com Deus vai levar você a trabalhar várias situações que você está deixando pela metade. E por que um coração inteiro, como o versículo estava falando? Por que esse coração inteiro? Porque fidelidade não é só você fazer uma coisa, é você entender que aquilo é necessário ser feito, de coração. Eu não tenho que fazer aquilo porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo porque tem que ser eu mesmo. E eu vou fazer, porque é aquilo que Deus espera de mim. E por que de coração? Porque há pessoas que são fiéis quando todo mundo está olhando. Se a pessoa está olhando, aquela pessoa é toda certinha. Se a pessoa não está olhando, o que acontece com ela? Chega a sair sangue, né? Aquela vampiro, né? Então, nunca sabemos o que acontece meia-noite, não? Então, a fidelidade, ela não precisa que ninguém veja. A pessoa fiel, ela não está preocupada em mostrar nada para ninguém. A pessoa fiel, ela está preocupada em seguir um padrão.
de, por exemplo, desligar o celular antes de chegar no culto. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você tem o celular ligado? E a palavra de Deus diz, vamos em Salmos 89, 24. Gente, isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Eu passo uma vergonha, mas acontece. Salmos 89, 24. Diz assim: ah, se eu tivesse um café. Se agora eu tivesse um café. Não diz isso não, diz: e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. Em meu nome será exaltado o seu poder. Vamos ler? Salmos 89, 24, diz: e a minha fidelidade... O que quer dizer isso? O nome de Deus vai ser exaltado através de quem? Você, pastora, porque eu... Pergunta a pessoa que está do seu lado: através de quem? Através de você. Ou seja, as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, que homem dedicado a Deus. Só com uma unção do Senhor para viver isso. Estou achando um monte de cara incrédula aqui. Eu? É você. Pode ser? Deus pode usar você? Você pode abrir o seu coração para que Deus possa usar você e as pessoas olharem para você e falarem: uau, eu quero seguir esse exemplo. Então é importante, quando você estiver dirigindo, que tem aquele lugar onde você tem que pegar aquela fila enorme, mas como você está atrasado, você pega a fila paralela e aproveita a distração do outro e entra ali. Aí as pessoas vão olhar você com aquela etiqueta lá, né? Igreja Semente de Fogo, sou um cristão. O que ele vai dizer disso? O que ele vai dizer disso? Vai anotar o nome da nossa igreja. Eu vou anotar o nome desse cristão, esse cidadão, nem para multa, mas pelo exemplo. Isso que eu estou dizendo. Há pessoas que dirigem assim, 150 por hora, aí vê o pardal, reduz, principalmente em Brasília. Em Brasília tem uma rua enorme, parece um avião, não sei se vocês já viram, né? Um avião assim, e tem uma principal que vai do norte para o sul, você vai de um lado para o outro, e aí tem pardal, a pessoa anda assim, 70, tranquilo. Saiu do pardal, 150. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que aquilo que você faz, e eu não estou dizendo para você andar devagar, não, porque também tem aquelas lesmas, né, que você... Aí a pessoa está ali, aí está lá, escutando música clássica, você ali desesperado. Não estou falando... Você está querendo andar devagar, vai para a direita, né? Principalmente se você for loura. Se você for loura e estiver andando errado na esquerda, você já é taxada. Porque homem louro não tem nada disso, já viu? Já viu falar, só podia ser um louro. Isso não acontece, menina. Mas... o processo de Deus na nossa vida, as atitudes que nós vamos tomar de fidelidade, vai atravessar situações em que você nem imagina. Porque olha o que o versículo diz: a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado em seu poder. Então, se essa benignidade e essa fidelidade entrar no seu coração e você permitir ser trabalhado nesse caráter de Deus, então a manifestação do poder de Deus vai acontecer na sua vida. É uma questão de sequência. Há coisas que eu faço e coisas que eu já fiz há muitos anos, que pessoas me viram fazer e eu nem sabia que elas estavam prestando atenção em mim. Eu estava fazendo, nem sabia que ninguém estava vendo.
e que hoje elas me dizem, eu falei, mesmo? Você prestou atenção nisso? Mas por quê? Porque às vezes o nosso exemplo, principalmente para os nossos filhos, fala muito mais alto do que aquilo que você quer falar para as pessoas. Então, quando você se compromete à fidelidade, é algo que tem que ser dentro de você. Eu serei fiel em fazer isso. Eu serei fiel em lavar as minhas roupas, ou guardá-las no lugar certo, ou não deixar que essas coisas fiquem cheias no meu banheiro, seja o que for. Você pode começar com pequenas coisas. A fidelidade trabalha pequenas coisas, não são grandes coisas. Mas é um exercício. Eu vou ser fiel em não criticar as pessoas. Sabe, tem pessoas que têm o hábito de ficar criticando o tempo todo tudo. Não, nada e ninguém serve. Pergunta a pessoa que a senhora conhece pessoas assim? Ai, minha vizinha pastora. Nossa, minha vizinha faz isso o tempo todo. Crítica contamina. Crítica contamina você, porque você fica gerando o tempo todo algo que destrói você mesmo. Você está sempre negativa diante das coisas que você deve vencer dentro de você. E crítica faz mal às pessoas que estão escutando, porque aquilo que você está falando está contaminando a fé daquela pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito crítica, pergunta a pessoa que fala, conhece seu vizinho, alguém assim que tem um problema com crítica? Então, experimente ser fiel em orar antes de criticar qualquer coisa. Fala assim, olha, Senhor, é a tua vontade que eu critico, porque às vezes uma crítica é muito construtiva, é muito positiva. Mas aí você não está criticando porque você está com aquilo, que você precisa vomitar e não sabe aonde. E às vezes você está cheio de coisas no seu coração e que você não fala para a pessoa certa. E aquilo fica consumindo você. Aquilo mexe dentro de você. E aí você não sabe, mas como eu posso aplicar o princípio da fidelidade? Como eu posso aplicar na minha vida? Se liberta. Traz um diferencial na sua mente. Cada vez que vier uma crítica na sua cabeça, transforme-a em uma oração. Senhor, cuida dessa situação e dessa pessoa. Muda, Senhor. Isso é um poder na sua vida. Quando você consegue transformar cada crítica numa oração, isso é libertador na sua mente. Isso é fidelidade. É tratar pequenas situações que talvez você nem reconheça que sejam coisas que vão te causar tão mal. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa e aquela pessoa não está no dia bom, ou talvez não seja uma pessoa que edifique a sua fé. Aquilo entra dentro de você e aquilo não sai, passa anos. Aquele encontro que você teve, pergunta a pessoa do seu lado, sabe aquele encontro? Sabe aquele encontro? Porque até aqueles encontros que você prefere não ter, não é verdade? Mas você foi lá, naquela coisa da maldade, do mal, eu quero enfrentar. Aí vai lá e encontra, e aí como é que fica? Há uma indigestão no seu coração, você fica com aquele sentimento triste, carrega aquilo semanas, e você fica cansado. Porque sabe, digerir coisas dentro de você, cansa. Você fica digerindo tanta coisa, que o dia, acabou o dia, você não fez nada, está cansado. Quem já viveu isso? Ai, estou cansado. O que você fez? Nada, não fiz nada. Nem arrumei minha cama, mas estou cansada. Mas por quê? Porque você está digerindo coisas, e pensando, e avaliando, e digerindo. Aonde podemos aplicar o princípio da fidelidade? A digestão que vem de Deus, ela consagra para que você cresça, e saia do lugar onde você está e cresça.
A digestão da sua própria mente, da sua rebeldia, da sua briga com Deus, seja o que for, que não seja algo que vai edificar a sua vida, aquilo deixa você para baixo, deixa você pesada, deixa você triste. Entende a diferença das duas digestões? Uma edifica, transforma. Não, eu vou mudar isso aqui, não, isso aqui vai, eu vou aplicar esse princípio na minha vida. A outra não sai daquilo, aquela nhaca. Quem já viveu nhaca dentro de si? Nhaca, não tem mais nhaca que só Jesus. Está nhaquento, pede oração, amém? Está nhaquento, seja onde você estiver, em Brasília, Salvador, vai, pede oração, não fica na nhaca. Não fica alimentando aquela nhaca, porque nem só de nhaca viverá um homem, amém? A gente sai da nhaca, acredite, mas você tem que ter essa perspectiva de Deus. Ou seja, use os instrumentos que Deus colocou à sua disposição. Você tem a disposição de muitos instrumentos para você não ficar nessa nhaca. E sim, a fidelidade, ela transforma e é um instrumento eficaz. Eu fui ministrar uma pessoa e a pessoa disse: eu quero largar essa pessoa, eu estou muito triste com essa pessoa, mas eu penso nessa pessoa o tempo todo. Eu não sei como lidar com isso, porque o tempo todo eu penso nessa pessoa. E aí eu disse para essa pessoa: então você não quer largar. Porque se você pensa e você não luta contra esses pensamentos, então você está falando uma coisa e está fazendo outra. Entende o que eu estou falando? Se você realmente quer largar uma situação, então você precisa ser fiel em fazer coisas que vão levar você àquela situação. Se você introduz aquele peso dentro de você e fica digerindo aquilo, você não está largando, você está pegando o peso, não é verdade? E você acha que pegar peso é bom? É bom a gente fazer a vontade de Deus? Na hora. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Na hora, vai lá. Fiel. Deus falou uma coisa, você vai lá e faz. É bom? E o que acontece quando nós somos fiéis ao Senhor? O que acontece quando a gente aplica o princípio da fidelidade em todas as áreas da nossa vida? Porque sempre as pessoas querem respostas, né? Fico olhando para o pastor, assim, dá para dar assim, pelo menos para pensar numa resposta para eu tirar de você? O que você acha? Então, o que eu perguntei mesmo, hein? Só do pessoal daqui da frente respondeu. O pessoal de trás ficou... Ok. O que acontece quando você é fiel é que todas as pequenas coisas passam a não exercer poder sobre você. Porque como você está agindo segundo o caráter de Deus, você não fica trazendo malas, não fica empurrando com a barriga. Você vai lá e faz. Tem uma situação aqui, você vai lá e resolve. Tá uma coisa, vai lá e cuida. E aí, qual o resultado disso? Fruto que permanece. As coisas começam a andar e você começa a ver que você começa a crescer em várias áreas ao mesmo tempo, não é só uma, são várias áreas. E aí vem Oséias 2:20. Oséias, não tem aqui na minha Bíblia, pastora. Sumiu, nunca ouvi falar desse Oséias. Bom, se você quiser saber sobre Oséias e Abraão, seria bom você vir para aprender a palavra. Todo domingo nós temos aula da palavra aqui na igreja, às 9 horas. E às 4 horas da tarde no recreio. Igreja Semente Fogo de Botafogo, 9 horas domingo. Ai, pastor, acordar de manhã cedo, ó. Fidelidade. Eu quero entregar meu dia para o Senhor. Eu quero ler a palavra.
E aí você vai aprender sobre a palavra, você vai buscar mais, você vai entender mais. Amém? Acharam, Osés? Não. 2:20. Vocês podem ler comigo, por favor? E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Uau! O que é você desposar uma pessoa? Pergunta a pessoa que não está tomando café do seu lado. O que é desposar? É uma relação íntima, não? Só quem tem marido sabe, né? Quer dizer, dependendo do casamento, há um grau de felicidade, né? 80, 70, 100 ou 100, 100, 100, 100, 100, 10. Mas desposar-te-ei é uma intimidade. É um relacionamento verdadeiro, profundo e que deveria ser eterno. Às vezes não é, às vezes não acontece, mas deveria ser. Quando você se compromete a se relacionar com uma pessoa e casar com ela, você deveria buscar ser fiel a ela, deveria buscar ser fiel ao seu casamento, ao princípio que Deus gerou essa vida, na sua vida. Aqueles que não estão buscando por compromisso, deveriam se comprometer. Deus quer um compromisso com você. Ele quer desposar. Ele quer ter esse grau de intimidade. Imagina você com esse grau de intimidade com Deus, como uma esposa de Cristo. Um relacionamento profundo em que você pensa e logo você já sente a resposta de Deus. Você já sabe que o Senhor, que Jesus está trabalhando no seu coração. Você já sabe que aquela situação é para trabalhar essa área da sua vida, esse medo que você tem de perder as coisas. Imagina. Isso é um relacionamento com Deus. Isso é um grau de intimidade que Deus quer ter conosco. Ele quer ter com você. É algo que você sabe que pulsa o teu coração, bate, é profundo. Eu quero isso na minha vida. E essa intimidade gera em você uma tranquilidade, porque não importa o que aconteça, acredite nisso. Quanto mais profundidade você tem com o Senhor, não importa o que aconteça, a sua fidelidade em aceitar esse relacionamento vai te dar tranquilidade para viver todas as situações difíceis. Então, desposar, ter um relacionamento com Deus, é alimentar e regar aquele relacionamento todos os dias. É fazer daquilo que talvez seja uma ficção para muitos, uma realidade na sua vida. Dormir, todo mundo precisa dormir, não é? Pergunta a pessoa, você gosta de dormir? É bom dormir, mas tem tantas outras coisas que você poderia fazer além de dormir. Não use o sono ou a preguiça para justificar a sua infidelidade. Porque se você decide um compromisso, se você quer um compromisso com o Senhor, isso vai exigir um grau de esforço da sua parte. Você vai sair do status quo, você vai sair daquele momento que você fica... Fica o quê, pastora? Estou cansada. Pastora, eu estou cansada. Domingo eu tiro para dormir, porque eu estou muito cansada. E eu pergunto para você, depois que você dorme, você não fica mais cansada? Então, durma menos, faça coisas, ande, saia, converse, vai para a igreja, ministre, que vai ser muito melhor do que você ficar dormindo até meio-dia. Amém? Entendemos o que é essa consagração de você ter um relacionamento com Deus? A fidelidade será algo
vai ser algo que você vai estar sempre buscando. Não, eu quero ser cada dia mais fiel. Cada dia eu quero, se eu faço isso aqui, eu vou me comprometer a fazer uma coisa melhor ainda. Amém? Aí você vai se surpreender, porque quando a gente começa a ser fiel, a gente tem um resultado, seguramente tem um resultado, que é a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Até a ira vai embora, acredita? Você acredita que a ira vai embora com a nossa fidelidade? Creia, vai mesmo. Romanos 3:3. Ah, pastora, isso é para os outros. Ah, pastora, pessoal online, isso aqui é para vocês, hein? Ah, pastor, isso aqui é para os outros. Eu sou uma pessoa tão infiel. Ai, preguiça, letargia, vontade de fazer nada, desencorajamento. Ai, é comigo. Mas fidelidade eu acho que não se encaixa comigo. E aí eu acho que eu nem vou começar a tentar, porque não vai dar certo. Não é assim? Pergunta a pessoa que está falando, não é assim que você pensa? Nem vou começar, porque não vai dar certo. Vou começar a me beliscar para ver se funciona. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Quer dizer que aquelas coisas que estão acontecendo, que você sabe que não deveria estar acontecendo, que poderia acontecer de maneira diferente, vai aniquilar aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Claro que não. Então o que você precisa fazer é, em vez de se preocupar com a fidelidade dos outros, é trabalhar a sua fidelidade. Quanto mais você se compromete com o seu relacionamento com Deus, em trabalhar dentro de você, os resultados não são para aqueles resultados para que as pessoas possam ver, os resultados vão ser colocados dentro de você. E nós precisamos mudar a nós mesmos, não? Nós precisamos crescer. Nós precisamos decidir crescer. Amém? Então a nossa infidelidade não vai deixar Deus não vai deixar de ser fiel por causa da nossa infidelidade. Então quando a gente tem um acesso de ira, Deus não vai deixar de amar você e nem dizer, olha, eu te amo. Podia melhorar um pouquinho, né? Não se preocupe, eu te amo assim mesmo. Então Deus, Ele é fiel. É difícil a gente aceitar que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não é um homem, nem uma mulher para que minta. Ele é um Deus. Então, se você acredita piamente, acredita profundamente na fidelidade de Deus, você vai enxergar que Ele vai cuidar de você. Ele vai tratar essas feridas. Ele vai transformar esse medo, essa ansiedade, essa dúvida. E Ele vai permanecer lá, amando você, abrindo caminhos, fazendo você enxergar o que está acontecendo, sempre. Independente do que você sinta ou daquilo que você acha que você deveria estar sentindo. Amém? Entendemos isso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você entendeu tudo? A pastora falou sobre fidelidade. Ufa! E o que é a fidelidade? Ela é relacionada, a nossa infidelidade vai estar relacionada à fidelidade de Deus? Sermos fiéis é para as pessoas verem? Como eu começo a minha fidelidade? Nas pequenas coisas. Uau, uma salva de palmas para vocês. Está pensando que a pessoa está olhando para o lado? Não, está prestando atenção. Parabéns pela fidelidade de vocês em entender hoje a ministração. E a partir de amanhã, então, já que vocês entenderam, nós daremos passos para essa transformação, amém? Amém.
O pequeno passo, você tem que dar um testemunho de pequeno passo. Um pequeno passo. Vamos lá, uma toalha? Quem tem problemas de deixar a toalha fora do lugar? Então, seja abençoado com a fidelidade a partir de amanhã e botar no lugar, amém? Louça. Lavar a sua louça na hora que você suja. Quem tem problemas de deixar dentro da pia? Meu Deus, esse povo é um santo povo. Estou impactada. Quer dizer que você suja a louça e imediatamente lava? Sério? Roupa suja, roupa suja. São pequenas coisas, mas armário. Deus te abençoe pela sua fidelidade em falar. Mas tem gente que está levantando a mão para tudo. Gente, vou orar por você, amém. Glória a Deus. Temos aí um projeto de Deus na nossa vida. Então, toda vez que você for abrir o seu armário e deixar a porta aberta, você vai lembrar de mim. A pastora falou que fidelidade, vou fechar a porta. Amém? Puxa, quando você tiver a roupa, coloca no cesto de roupa suja e lembre de lavá-la. Amém? Então, vão ser coisas pequenas. Se você deixa o seu óculos em qualquer lugar e ele está sempre sendo perdido, você vai colocar o seu óculos no mesmo? Porque aí se você perder, você vai saber onde? Amém? Pessoas que têm problemas com óculos. E assim vai. Agora, o melhor da fidelidade é quando você acorda de manhã e já está lá sua roupinha separada, sua bolsa do que você vai sair, a listinha das coisas que você tem que fazer. Aí vem aqui para frente dar um testemunho. Se você consegue sair de casa, entre o seu acordar e sair de casa, em 20 minutos, escovando o dente, se arrumando tudo, tá? Estou falando para suprimir essas coisas não, tá bom? Tomando café, banho, né? Essas coisas, a gente tem que lembrar, às vezes, os nossos filhos, né? Banho, né? Parece uma coisa, que banho? Nunca ouviu falar. Então, combinado assim? Vamos dar passos de fidelidade na nossa vida, nas pequenas coisas. Vamos nos levantar, por favor. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos declarar que estaremos abertos, Senhor, a aprender, a dominar, a decidir sermos fiéis, Senhor. Traga-nos, Senhor, a capacidade de sermos fiéis nas pequenas coisas. Nos mostre aquilo que Tu queres que nós mudemos em nossas vidas, Senhor. Mostra agora, Senhor, aquilo que precisamos nos comprometer em mudar, Senhor. Senhor, nos tire, Senhor, toda a letargia, toda a preguiça, todo o desânimo, e nos agir e passar a agir, Senhor, como fiéis em pequenas coisas que queremos sempre adiar. Dá, Senhor Jesus, a capacidade de entendimento, Senhor, de que são as pequenas coisas que vão transformar as grandes coisas, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, às vezes, talvez você num momento vai pensar, eu vou cair. E essa fidelidade talvez não gere na minha vida aquilo que esteja esperando, mas experimente. Vai, só um pedacinho do seu coração. E algo lindo que eu escutei no testemunho, quando eu estava no hospital visitando uma pessoa que teve um problema cardíaco, depois não era cerebral, e ficou com o lado esquerdo completamente paralisado. Quando eu cheguei lá, e eu disse, em 3 dias você vai sair daqui
completamente curada. Ela estava no CTI. Em 2 dias e meio. Pastora, estou saindo. Vou para casa. Completamente curada. Então, essa é a fidelidade de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ela, tem a ver com a fidelidade de Deus. E glória a Deus por eu ter tido a permissão de Deus de ter ido lá e orado por ela. Não foi a minha oração, foi Deus. Mas Deus me deu uma alegria muito grande em vê-la completamente curada. E se Deus quiser, à tarde, quero vê-la. Isso é a fidelidade de Deus. Não tem a ver com seus pecados. E quando eu soube que, no momento em que ela não tinha de madrugada, outros pastores, outras pessoas que estavam cuidando dela, a igreja se reuniu, pessoas começaram a ajudar, uns ficaram com os filhos, outros ajudaram com outras coisas, a igreja se reuniu, e nós orando, e nós estávamos lá, e aí ela, mesmo com toda a face paralisada, ela cantou uma música. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente Deus e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. A quem é, sem ser a Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. A quem houver, sem ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai,
Que possamos atingir, Senhor, essa fé. Que possamos ser fiéis e alimentar a nossa fé, a decisão nas pequenas coisas. Porque Tu sempre serás um Deus fiel. Que possamos aprender com a Tua fidelidade, Senhor, a sermos fiéis também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até terça-feira. Fica na paz.